O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: e de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E esse era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Bastante gente em pé ao fundo. Se estiver sentado num banco que não tenha 4 pessoas, levante o braço, por favor. Olha, tem bastante lugar disponível e é possível de se sentarem em direção a essas pessoas que estão com braços levantados. Só para poder sentar e aí ficar mais acomodado. Muito obrigado. Evangelho de Jesus. As leituras de hoje, as duas leituras pelo menos. A primeira leitura, e o Evangelho fala de cura de lepra. Uma doença terrível. Uma doença que não passa despercebido. Ela é visível. A pessoa acometida de lepra, todos ficam sabendo, por causa das deformações, a perda dos membros inferiores, enfim. Terrível, mas hoje é possível tratar, é possível ser curado, recebendo o diagnóstico, a medicação correta, a pessoa tem uma vida normal, é curada e tem uma vida absolutamente normal. Na época de Jesus, as coisas eram bem mais complicadas, não tinha como ser curado, né? E o que tornava terrível a lepra era todo o contexto na vida da pessoa acometida da doença. Na verdade, a interpretação das pessoas acerca da doença, que praticamente condenava a pessoa em vida, condenava a pessoa a ficar morta viva. Literalmente assim. Por quê? A pessoa acometida de lepra era banida, totalmente banida. Ela não podia ficar mais na sua casa, na sua rua, no seu bairro, não podia ficar na cidade. A pessoa perdia tudo, absolutamente tudo. Família, casa, profissão, trabalho, ou seja, o que quer que a pessoa tivesse, ela era totalmente excluída. A gente percebe ali pelo Evangelho que, por exemplo, Jesus, diz lá o texto, está indo em direção a Jerusalém e passa da Samaria para a Galileia. Um grupo de 10 leprosos, antes de Jesus entrar no povoado. Por que está antes de Jesus entrar no povoado? Porque é onde eles estavam. Era onde eles podiam estar, fora da cidade. Foi ali que eles abordaram Jesus. E eu disse que isso era o resultado da interpretação que as pessoas faziam.
principalmente em Israel. A gente percebe que, por exemplo, a primeira leitura fala de Naamã, um sírio, numa situação diferente. Vamos comparar. Olha, em Israel, a pessoa acometida de lepra, a interpretação que se fazia era o seguinte: olha, esta pessoa está sendo punida. Ela fez alguma coisa de muito grave e está sendo castigada. Era essa a interpretação, consenso. É por causa disso que ela era excluída. Vamos supor uma situação extremamente cruel, né? Imagina uma pessoa muito santa. Existem pessoas assim, graças a Deus, né? A gente, ao longo da vida, acaba conhecendo várias, graças a Deus, né? Ou seja, o que se podia falar que a pessoa fez? Mas mesmo assim, se interpretava desse jeito. Está vendo? Olha só, passava por santinho, passava por santinha, enganou todo mundo, mas Deus não enganou não, está vendo? Ou seja, era cruel. A pessoa perdia a sua dignidade, perdia a sua vida. Bom, a gente poderia pensar, fazer o seguinte raciocínio: padre, olha, de fato, é uma doença terrível, de fato, tratar a pessoa dessa maneira é muito cruel, mas, por outro lado, evitava que outras pessoas fossem contaminadas, porque no contato você pode pegar o tipo da doença que você pega. Bom, se o motivo fosse esse, a gente poderia até tentar entender, mas o motivo não era esse. Essa consciência do contágio de doença, na história da medicina, é muito recente, gente, de menos de 100 anos. Não se sabia disso. Não se sabia que a doença pegava, e se pegava essas e outras doenças, eram contagiosas por causa do contágio. Não se tinha consciência disso. Então o motivo não era esse. A contaminação que se temia era a contaminação do pecado. Olha, é um pecador. Está aí, a prova que ele é um pecador está aí no corpo dele. Não tem como esconder. E o pecado dele vai me contaminar. É essa contaminação que eles queriam. Ou seja, uma visão preconceituosa, horrível, terrível, sobre todos os aspectos. Antes de voltar no Evangelho, o exemplo lá da primeira leitura fala de Naamã, o sírio. Ou seja, ele não era judeu, né? E a gente percebe pela leitura que na Síria ou fora de Israel, a interpretação era completamente diferente. Qual era exatamente? Eu não sei. Mas Naamã continuava com uma vida normal. Era um general do governo sírio e continuava general, estava lá trabalhando com todos os seus soldados. E os versículos anteriores à leitura de hoje, para ajudar o nosso entendimento, dizia justamente isso, que Naamã, uma pessoa conhecida, famosa, importante, acometida de doença, tinha uma serva que era judia, de Israel. E ela disse assim para o Naamã: olha, na minha terra tem um profeta chamado Eliseu, que é um homem poderoso. Ele pode te curar da doença. É uma ousadia, inclusive, dessa mulher, né? Porque é reservado a Deus, né? A outra cura lá que se tem na Bíblia, no Antigo Testamento, lá o parente de Moisés. Bom, aí Naamã, perdido por 10, perdido por 20, não é assim? Vamos lá, vamos todo mundo lá atrás desse profeta. Ele monta toda uma comitiva e vai todo mundo junto. Antes de chegar, Eliseu, profeta, homem de Deus, sucessor de Elias, nem recebe. Fala assim, manda o emissário falar assim: olha, fala para o Naamã ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. O Naamã, no primeiro momento, fica indignado. Mas quem que esse homem está pensando que é? Nem me recebeu? Ele achava que Eliseu ia fazer alguma mágica, ia invocar alguma coisa. Naamã era pagão, não era judeu. Aí ele toma a decisão de voltar para trás, aí o pessoal que está junto dele fala assim: mas Naamã, veja bem, se o profeta tivesse te pedido para você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Mas esse riozinho encardido aí, lá na Síria tem um rio muito melhor que esse, mas você já está aqui mesmo? Tá bom. Aí vai lá, ele mergulha 7 vezes, é onde justamente começa a leitura de hoje.
E ele é curado, totalmente curado. A pele dele, diz o texto, fica parecendo como um bebê. Aí ele é tomado de um grande espanto, um temor, e toma a decisão, vamos lá atrás desse homem de Deus. É interessante a postura dele num primeiro momento, não entendeu nada. Ele chega lá para o Eliseu, e quer dar, no fundo é como se ele chegasse e falasse, escuta, quanto ficou? Quanto que eu tenho que te pagar? A postura dele é essa. Eliseu não aceita. Não, na verdade não é o homem de Deus, é a Deus que a gente agradece. Esse é o espírito, né? Essa a motivação, retribuir a Deus, reconhecer em primeiro lugar os dons que nos concede, que Deus nos concede em nossa vida, as nossas habilidades. Primeiro o dom da vida, as nossas habilidades, a nossa família, a nossa comunidade. Podemos trabalhar, podemos acordar de manhã, levantar, podemos exercer as nossas atividades, estarmos entre as pessoas, os nossos familiares, as pessoas que convivem no trabalho, trabalhar, retribuir. Quando você oferta na forma do alimento que você partilha, da doação que você faz, do dízimo, é no espírito de devolver a Deus o muito que Ele nos concede em nossas vidas. Ter um verdadeiro espírito de gratidão. A grande motivação da liturgia nesse final de semana é justamente essa, refletirmos sobre ser gratos a Deus, ser grato às pessoas. Indo para o Evangelho agora, então, o grupo de leprosos aborda Jesus. Interessante, o pedido deles. Pessoas, como eu disse, banidas, mortas apesar de estarem vivas, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma possibilidade. O que eles pedem para Jesus? Eles seguem exatamente aquilo que era esperado deles, nem chega perto, não podia. Eles eram proibidos. Se eles estivesse andando numa rua e alguém desavisadamente, numa estrada, viesse a um encontro, o leproso que tinha que gritar que ele era leproso para a outra pessoa não se contaminar com o seu pecado, era essa a ideia. E eles gritam para Jesus, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Muito interessante. Ou seja, perca um pouquinho do seu tempo conosco também. Você fala tão bonito, fala palavras que possam nos confortar nessa situação que nós estamos. Ajuda-nos a nos sentir amados, nos dar uma palavra de consolo. A postura de Jesus, olha, ide se apresentar ao sacerdote, que era uma outra questão ritual. Por quê? A palavra de Deus, dada a impossibilidade da cura da lepra, o próprio profeta Isaías havia dito, olha, quando o Messias vier, quando o próprio Deus, o Deus conosco, estiver de fato conosco, os sinais que o acompanharão é justamente isso. A boa nova, o evangelho vai ser anunciado. Os coxos andarão, os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os pobres serão evangelizados, os leprosos serão curados, os mortos ressuscitarão. Essa palavra profética, Jesus ao dizer para aquele grupo, ide se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote que podia declará-los impuros e eles poderiam voltar para suas famílias. Ele coloca, digamos assim, o anúncio da sua presença salvadora em nosso meio de forma clara. Eles acreditam, eles vão em direção aos sacerdotes e se percebem, por acreditar, eles se percebem curados. Um deles, somente um deles, imediatamente percebe justamente o sentido daquilo que estava acontecendo com ele e volta no espírito de gratidão, gritando, louvando, glorificando a Deus a cura recebida. E aí o texto destaca, mas era um samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, não se conversavam, nem o judeu com o samaritano, nem o samaritano com o judeu.
E aquela experiência é como se a desgraça fizesse cair todos os preconceitos. Um precisava do outro, isso que é verdade. Um espírito humano de solidariedade derruba todas as barreiras. Bom, nós podemos refletir agora, e nós somos pessoas gratas, somos pessoas agradecidas. A segunda leitura, São Paulo a Timóteo, diz justamente isso. São Paulo está numa situação difícil, tinha preso, havia passado por um primeiro julgamento, ninguém se apresentou para testemunhar a seu favor, abandonados por todos. Ele lembra a Timóteo: nós não devemos nos afastar de Cristo Jesus. Nós não devemos esquecer, devemos trazê-lo sempre para a nossa vida e Ele nos fortalecer no seu amor, na convicção que nasça dentro de nós, de sua presença agindo em nossas vidas. Reconhecer as muitas graças e bênçãos que Deus nos concede e sermos pessoas agradecidas. Somos pessoas agradecidas? Manifestamos a nossa gratidão, reconhecemos a importância do outro na nossa vida, da nossa família, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que convivem conosco, a importância de Deus para nós. Manifestamos essa gratidão rezando, agradecendo quando aquele leproso que voltou gritando glória a Deus pela sua cura. Dizemos ao outro muito obrigado. Na verdade, caminhamos como comunidade, como povo de Deus. Estamos aqui reunidos, finalzinho de tarde de domingo, dia do Senhor, e juntos na condição de batizados na mesma fé, professando essa mesma fé, nos ajudando a fazer essa nossa caminhada rumo ao reino definitivo de Deus. Façam